Agora tá gravando. Boa tarde, bem-vindo aí. Peço que clique no gostei e compartilhe. Uma pessoa me perguntou, antes de tudo, clica, compartilhe. Me perguntou sobre a religião da Umbanda, a religião afro, né? E se essas incorporações, ela surge de quê? É espírito mesmo? O que que é? São demônios, né? Porque tudo para muita gente é demônio. Então, dentro do que eu estudo e pesquiso, não tenho a verdade absoluta e acredito que neste planeta Terra, em que eu no momento estou habitando, ninguém tem, tá bom? O que eu estudo e pesquiso, que a religião afro, ela tem um histórico de 50 mil anos. Ah, mas isso tudo, Ângela? Porque antes de ver um hominídeo, que sou eu, que vos fala, você que está aí me assistindo, já existiu antes disso o Homem Sapiens. O Homem Sapiens surgiu na África, que foi criado por os deuses nefilins, os Anunnakis. Que antes desse aí ainda tiveram outra espécie, mas isso é para outro vídeo. Então, respondendo a pergunta sobre a questão da religião afro, se é demônio, se é incorporação, o que significa? Então, eu vou tentar responder aqui dentro do que eu pesquiso, dentro do que eu estudo, dentro do que eu acompanho de alguns canais. Então, o Homo sapiens, toda a nossa geração veio da África, de Eridu, cidade de Sipar, tá bom? Arapa, Etiópia, que é antigo, a Nínive, Síria, Babilônia, a cidade de Está. Tudo isso vocês têm que pesquisar, porque são esses lugares que têm história. São dali a raiz ancestral do planeta Terra. Então o Homo sapiens, ele saiu da África, ele surgiu na África, nasceu da África. Era chamado de cabeça preta. Mas não era porque era preto, não, nem sei se era. Mas era o chamado, era assim que os Anunnakis os chamavam. Porque os Anunnakis, como eu disse, criaram o Homo sapiens para ser escravos. Para trabalhar nas minas, para retirar o ouro, dali levar para a estação em Marte, planeta Lamu, e de lá ir para Nibiru. Tá? Então eles foram criados com essa finalidade. Nós não fomos criados porque queriam ser criados, e foram criados porque os exige, que era uma outra, vou dizer espécie, né? Raça, que veio de outro planeta, que isso tem uma ligação com outro planeta chamado o Antigo Tiamat. Eles eram os escravos, eles trabalhavam nas minas, eles trabalhavam na mina lá no planeta Marte. Marte foi colonizado, tá? Isso daqui para frente, daqui uns anos vão descobrir isso, que existia água, existiu estação, tudo mais, tá bom? Então a volta do homem colonizar Marte, falta muito pouco. É como dizer, os filhos bons voltam para casa, né? Então os exígeis, que é uma espécie também que mora aqui conosco, mas que tem relação com o planeta Marte, a gente tem que passar a história, depois eu volto aqui. Então quando você vê essa rebelião, esse povo brigando, isso tudo tem relação com os exígios. Os exígios são representados por Marte. Marte, quem lidera é Marduk, da casa de Áries e da casa de Escorpião, tá? Eles nunca alcançam grandes cargos, nem na hierarquia religiosa, nem dentro dos governos. Eles sempre causam rebeliões e morrem por causa disso. Mas voltando ao assunto da religião da Umbanda, afro. Então, os Homo sapiens saiu da África. Então, tentando responder esta pergunta, a partir dali se criou o quê? Muitos deuses. Mas era incorporação, não. Eles faziam reverência a esses deuses nefilins, que de fato são deuses. Né? Então, eles faziam essa reverência, cultuavam com fogo, com comida, com animais, com qualquer outra coisa. Que também existe isso, que eu vou fazer outro vídeo explicando isso. Como era cultuado assim na Suméria, depois para Babilônia, enfim, como eles eram cultuados. Então, os Homo sapiens cultuavam assim. Eles tomavam aquele chá de cogumelo, sei lá, qualquer outro chá, e saía, o mundo transcendental se conectava e fazia isso. Então, eles dançavam em volta do fogo, eles faziam aquele tipo de corporação, saem meio que um pouco da realidade, né? E quem sai da realidade vê coisas mesmo. Enfim, ali era dessa forma.
tá? Desse jeito, tá? Não existia ainda um portal que trouxesse uma corporação física, vamos dizer assim, no corpo que a pessoa pudesse passar aquela mensagem. Ainda não existia, né? Mas existia todo um culto a esses deuses, porque esses deuses gostavam e gostam de ser cultuados, como são cultuados até hoje em várias partes do mundo. Como eu disse, só muda o nome, o Deus é o mesmo, tá? Então, voltando aqui, então, depois de 50 mil anos, como eu falei, surgiu o Homo sapiens, e eles têm ligação com a nossa ancestralidade genética, tá bom? Há 45 mil anos atrás, até há 45 mil anos atrás, então 4 mil anos atrás, tá? Vamos botar aí 4 mil anos atrás, antes mesmo de Cristo, né? Começou-se a manifestação na matéria. Tanto que quando Cristo veio, ele já começou a expulsar, digamos assim, os demônios, né? Por quê? Porque no nosso meio existe os exígios que causam esse tipo de manifestação, que tem espírito de guerra, como é chamado, espírito obsessor de guerra, existe isso também entre eles, mas é outro vídeo para não sair muito desse foco. E passou-se a ter a manifestação. Isso as pessoas passaram a incorporar. Devido à situação psicológica, demográfica e o estado de consciência da pessoa. A necessidade de se encontrar também. Então, você pode se conectar com a luz ou com as trevas. Aí muitos começaram a se conectar com as trevas, a partir de 4 mil anos atrás, tá? Entenda a diferença. Antes era um culto aos deuses, depois esses deuses, não estou dizendo que eles morreram e vieram, não. A partir daí também tem a história do Kardec, né? Que decifrou, tem um livro dos espíritos, os espíritos que estão um pouco mais emancipados, tem os espíritos erradicados, que ainda não está no nível superior, mas eles necessitam fazer a caridade aqui na Terra para que possa elevar. Existe isso também. Então, esses espíritos que passam de incorporação, eles têm origem mais antiga, histórica, dentro da África. As histórias de onde surgiu, né? Então, quando você vai dentro de um centro de umbanda ou de um candomblé, esses espíritos que se manifestam, eles, na verdade, eles pertencem à árvore ancestral daquele dono daquele terreiro e daquela pessoa que frequenta. Que, na verdade, pode ser um avô, um tataravô, um bisavô, tem relação com 4 gerações para trás, 5 gerações, enfim. Ele está simplesmente vindo, está, como diz assim, dependendo da cabeça da pessoa, do terreiro que ele frequenta, aquele espírito está alcançando elevação, tanto para ele e para a pessoa que o recebe. Entendeu? Então, é uma religião bem antiga, a religião afro, tá bom? Tanto que essa religião, ela segue quase os preceitos depois que todos foram colocados no Velho Testamento, como matar o animal para o holocausto, fazer oferenda no altar, jogar água na terra, colocar 12 pedras, tudo isso já tem ligação até com os escritos dentro da Torá, tá? Porque isso aqui é muito mais antigo do que quando a Torá foi escrita, tá bom? Então, tentando responder, não são espíritos e demônios, tá? Antes eles cultuavam os deuses, não tinha incorporação, não se dança, como os índios começam a incorporar, dançar, depois eles transcendem, diz que viu água, que viu o espírito do urso, que viu o espírito da raposa, correto? E depois as pessoas passaram a ver espíritos de pessoas. Então passou-se a ter, né, digamos assim, a tentar dominar. Então a vibração, ela tentou dominar a matéria. Isso a partir de 4 mil anos. Então a gente tem 7 corpos espirituais, como tem na Umbanda, né? 7 níveis, que é chamado de 7 linhas. Mas pode ter mais de 7 linhas. É porque alguém achou conveniente falar 7 linhas. Entendeu? Mas pode ter 12 linhas, pode ter 16 linhas. Entendeu? Mas deram 7 porque é o número de Odi, é o número perfeito, onde se toca 7 notas musicais, onde existe o número que o 7 é o número da perfeição. Então, o Homo sapiens era espírito, não eram os espíritos desencarnados, que encarnavam no próprio Homo sapiens, não era. Simplesmente era uma relação que eles tinham de cultuar os deuses nefilins e os Anunnaki. Então, para o vídeo não ficar muito longe, gente,
Então, a partir de 10 mil anos atrás, a África expandiu com a religião afro, a religião afins, né? Passou a se cultuar os antepassados e passou a se cultuar os deuses. Os deuses, né? Como eu já disse antes, tem um vídeo aqui gravado no postei. Ogum, por exemplo, é Ninurta, que é um Nefilim. Ninurta é filho de Eliu. Eliu é conhecido por Saturno. Saturno é conhecido como Anu, que é um deus Nefilim. E Eliu é o Jeová da Bíblia. Ninurta nada mais é do que o Ogum, dentro da Umbanda. E dentro da religião afro, é conhecido como, sei lá, o deus da guerra, o lutador, o desbravador. Então, os deuses, ao longo dos anos, eles passaram a ser, que é o mesmo Marduk do Egito, tá? Então, Ninurta, o Ogum da África, é o mesmo deus, o que criou a religião, o que criou o sistema, todas as pirâmides, que foi o Marduk, que é o regente do deus Sol, tá bom? E que criou todo, que lá na África tinha 4 tipos de religiões diferentes, predominante entre os deuses. Mas Marduk foi um dos maiores, que foi o deus Sol, e do qual é regente da casa de Áries e da casa de Escorpião, e que tem relação justamente com Ogum e Ninurta, tá bom? Que é o espírito guerreiro, desbravador, o lutador. Então, ele está o quê? Expondo a nossa vida como os karmas pendentes, que nós temos que ver desde dessa época para cá, e nós estamos nesse karma pendente. A luz, ela incomoda essa escuridão que a gente vive espiritual, e esses espíritos negativos, eles tentam de alguma forma manipular. Uns são até realmente ancestrais que vêm para evoluir no corpo de um médium. Outros são espíritos que vai dar nome de mentor. Outros podem ser um espírito muito erradicado, como disse Allan Kardec. O que é um espírito erradicado? São aqueles que trabalharam na Segunda Guerra Mundial e só causaram mal. É aquele que vem assim, pega o bisturi, corta, entendeu? Faz uma cirurgia no corpo e a pessoa sai curada. Porque eles precisam fazer isso. Que lá eles têm outra consciência, eles sabem que precisa fazer isso. Não importa o corpo, se vai estar limpo, se eu vou estar bebendo, se eu vou estar transando 24 horas por dia, não importa. Ele vai usar o meu corpo para fazer o que ele precisa, que é curar aquelas pessoas. Ele precisa fazer isso. Porque o nível que ele se encontra, ele precisa fazer muita caridade. Por isso que a maioria desses espíritos que cortam o corpo, sei lá, com uma faquinha, com uma navalha, e que era usado muito no médio zero igual, eles eram os espíritos da Segunda Guerra Mundial, que eram médicos. Então, eles se chamam espíritos erradicados, que o Allan Kardec falou sobre isso. Agora, existem novos espíritos. Então, uma das religiões mais antigas, ela surgiu na África, através do Homo sapiens, que foi há 50 mil anos atrás. Tá bom, gente? Espero ter respondido.